Imagina um cara que fez história no college football, chegou no NFL já lotando estádios, recebeu um dos apelidos mais maneiros de todos os tempos e ainda estrelou uma série de TV na qual ele interpretava a si mesmo. Esse cara foi o Red Grant. Harold Edward Grant, nascido em 1903 na Pensilvânia, começou sua carreira no futebol americano universitário com enorme sucesso. O halfback tinha sido espetacular pela Wheaton High School, não só no futebol americano, como também no basquete e no beisebol. E no college, ele vestiu a camisa dos Illinois Fighting Illini. Logo no seu primeiro jogo na NCAA, o Grant marcou 3 touchdowns, mas a partida que provaria o seu talento generacional ainda estava por vir. No dia 18 de outubro de 1924, Illinois estava enfrentando Michigan na partida de abertura do Memorial Stadium, que aliás é até hoje a casa dos Fighting Illini. Michigan, na verdade, era até a favorita do confronto, mas isso de nada adiantou quando o Red Grant marcou 4 touchdowns nos primeiros 12 minutos de jogo. Como se não bastasse, ele ainda acumulou até o final da partida mais 2 touchdowns, e jogando na defesa ele conseguiu 2 interceptações. Um jornalista esportivo bem famoso da época, o Grant Lance Rice, fez até um poema para descrever o quão bom esse cara era. Dizia mais ou menos assim: um traço de fogo, um sopro de chamas, elogiando todos os que alcançam e agarram, um fantasma cinza despejado no jogo, que as mãos rivais nunca poderão tocar, uma alma de borracha explosiva, cujo destino é a linha de gol. Fantasma cinza? Isso poderia virar um apelido maneiro, hein? E não é que virou? Surgia assim Red Grant, o fantasma galopante. Grant foi tão incrivelmente espetacular no college football, tendo sido eleito All-American 2 vezes, que foi contratado pelo Chicago Bears menos de uma semana depois de sair da universidade. Ele se tornou o primeiro e único jogador na história a jogar profissionalmente e na NCAA na mesma temporada. Até porque uma regra que recebeu o nome dele, inclusive, foi adotada pela NFL no ano seguinte para impedir que isso acontecesse mais vezes. Assim que Grant chegou em Chicago, o time começou seus planos para lucrar o máximo possível a partir dele. Na época, vale ressaltar, o futebol americano profissional era um esporte meramente alternativo, visto que a grande maioria das pessoas preferia o beisebol. Sendo assim, era óbvio que a popularidade de um jogador como o Fantasma Galopante não poderia ser desperdiçada. O sucesso de Grant era tão grande que não eram só os Bears que lucravam com a situação. Os times adversários também se beneficiavam, e muito. O New York Giants, por exemplo, poderia ter falido se não fosse pelo público de cerca de 73 mil pessoas que o Red atraiu para o estádio em dezembro de 1925, num jogo contra essa franquia. Os tours de jogos que Chicago empreendeu nessa época são até hoje considerados como salvadores da NFL, porque eles ajudaram a concretizar a popularidade do futebol americano nos Estados Unidos. Embora a quantidade por vezes excessiva de partidas tenha desgastado o Red Grant e limitado sua performance, ainda era o nome dele que atraía milhares de pessoas para os estádios toda semana. Em 1926, o Fantasma Galopante tinha novas ambições. Junto com seu empresário, Charles Pyle, ele pretendia criar seu próprio time para competir na NFL. A equipe recebeu o criativíssimo nome de New York Yankees. Para a decepção de Grant, no entanto, a entrada do clube da NFL não foi autorizada. Inconformado, ele e o Pyle criaram uma liga própria, chamada EFL, que tinha 9 times. Lembrando que essa liga não tem nada a ver com aquela outra EFL que surgiu nos anos 60. Mas essa EFL não teve muito sucesso e durou apenas uma temporada. Em seguida, os Yankees foram finalmente admitidos na NFL. O time tinha excelentes jogadores, na verdade, como o Maurice Badgrew, por exemplo, mas teve uma trajetória instável devido a uma sucessão de lesões sofridas pelo próprio Red Grant, e a franquia acabou tendo seu fim em 1928. O Fantasma Galopante jogou mais 6 temporadas pelos Bears a partir de 1929 e foi condecorado 2 vezes como All-Pro. A carreira de Grant não foi das mais longas, mas sem dúvida foi uma das mais bem-sucedidas da história da NFL. Depois de se aposentar do futebol americano profissional, Grant atuou como estrela de um seriado de 12 episódios denominado The Galloping Ghost, que significa o Fantasma Galopante. Nessa série, ele interpretava a si mesmo em uma mirabolante história de mistério e ação. Um fato curioso é que o ex-jogador não contou com um dublê para fazer a maioria das cenas de luta e tudo mais, então ele teve que fazê-las ele mesmo. Grant também trabalhou como locutor esportivo na NFL nos anos 50, narrando jogos dos Bears, principalmente na CBS.
Red Grant morreu em 1991 e hoje figura no Hall da Fama do College Football e do futebol americano profissional. E ele é até hoje lembrado como a primeira superestrela da história da NFL.